Tudo o que eu fiz para correr a minha primeira prova de meia maratona. Todos os meus treinos que eu vou falar aqui. Eu fiz 4 treinos diferentes, tá? 2 intervalados diferentes, corridas longas e corridas leves. Vou abordar um pouquinho de cada uma aqui especificamente. Minhas corridas leves, eu faço elas 2 vezes na semana, tá? Ou na segunda ou na terça, e depois na quinta ou no sábado. São os dias que eu tenho para correr. Elas têm durações de 40 a 60 minutos e eu corro elas em Z1 e Z2. Batimento cardíaco ali por volta de 130 e 150 batimentos cardíacos, que eu fico nessa faixa mais ou menos. A ideia desses treinos é aumentar a quilometragem que eu faço ao longo da semana. Atualmente estou em 60 km, mais ou menos, por volta dessa distância que eu percorro semanalmente. Desses 60 km, mais ou menos uns 12 a 14, 15 são de corridas leves, nas minhas 2 sessões de treino. E também aumentar a minha base aeróbica é uma função dessa corrida. Além de me divertir correndo, ouvindo minha musiquinha ou ouvindo algum programa na minha orelha, faço muito isso, eu gosto de fazer isso de manhã, em jejum, inclusive, quando eu não tenho treino de perna na terça-feira, por exemplo. Mas na segunda-feira eu consigo correr em jejum. Na quinta-feira eu também corro em jejum. Eu gosto de fazer essa corridinha matinal assim, porque ela já me dá um alerta pro resto do meu dia. Tá? Então eu gosto muito de usar essa corrida como essa finalidade. Porque eu sinto que o meu dia começa a ficar produtivo depois de fazer um exercício físico. E essa corrida é muitas vezes o que começa o meu dia. Treinos intervalados. Eu faço 2, como eu já falei. Eu faço em 2 sessões diferentes. Uma na quarta-feira, outra na sexta-feira. Meu primeiro treino, eu tenho feito 5 séries. Tenho tentado fazer 5 séries de 1 km correndo leve e 2 km correndo forte. Esse km correndo leve, ele é basicamente o meu km que eu corro quando eu tô correndo leve, literalmente, né? Minha corrida leve é basicamente só esse km, só que eu corro ele por um certo período de tempo. Aqui não, eu corro a distância, 1 km. Ali por volta de Z2 e Z1 também, abaixo de 150 batimentos por minuto. E os meus 2 km fortes, eu faço eles em Z3, Z4 e Z5. Ali entre 160 batimentos por minuto até 180, eu não passo disso. Tá, eu não passo disso. E isso na minha velocidade de prova, que eu vou tentar fazer entre 4 minutos e 50 segundos por quilômetro e 5 minutos por quilômetro, que vai ser eu vou tentar fazer dentro dessa variação de pace para minha prova da minha maratona. A ideia desse treino é me adaptar a correr correr mais tempo, uma distância mais longa nessa velocidade de prova, já que eu vou ter que fazer isso justamente na prova da minha maratona. Ou seja, aumentar minha economia de corrida, porque eu vou correr mais tempo, ou seja, mais distância, e naquela velocidade. E eu tô melhorando a minha economia de corrida para essa prova dentro desse treino. Além de melhorar o VO2 também. Quando você aumenta o batimento cardíaco, você melhora o VO2 também. Você tem um estímulo para melhorar o VO2. O meu segundo treino é o que eu faço já há alguns meses. Eu tenho feito esse treino há uns 3 meses, mais ou menos. É o intervalado norueguês que eles chamam, que a galera chama aí na internet, pelo menos. São 4 séries de 4 minutos correndo forte, intervalados por 3 minutos caminhando. E aqui é correr com o coração saindo pela boca. Eu tento correr entre 190 e 200 batimentos por minuto. Tá? Z5 lá em cima mesmo, coração latejando para terminar a sessão, a série, e tipo, respirar, bufar assim até o batimento voltar a taxa mais lenta de novo. A ideia desse treino é justamente aumentar a minha velocidade e reduzir meu pace, né, um oposto do outro, melhorar o VO2 e também a economia de corrida. Eu tenho feito isso e tenho percebido bastante uma melhora constante assim na minha velocidade mesmo. Tá, antigamente fazia por volta de 4 minutos e 12 segundos por quilômetro, baixei e tô agora abaixo dos 4 minutos por quilômetro. Tá, tô gostando desse treino por causa dessa evolução que eu tenho visto. Por fim, eu tenho minha corrida longa que eu faço uma vez na semana e é uma corrida longa mesmo. Eu fico horas e horas e horas fora de casa correndo. Eu tento correr mais de 21 km sempre, nunca corri abaixo disso, só quando eu tava preparando para correr essa distância. Eu tento correr entre Z1 e Z3, às vezes eu não consigo me manter no Z2, às vezes eu tenho que passar pro Z3 porque tem algumas ladeiras, e aí eu forço meu batimento cardíaco a aumentar um pouquinho por causa disso. Mas eu tento sempre ficar em Z2 e Z1 abaixo. Mas às vezes chega no 160, mas não passa muito disso não. E sempre que chega nisso, eu tento reduzir a velocidade para poder voltar ali pro meu pace lentinho ali de Z1 e Z2. A ideia aqui é forçar meu corpo a correr por horas mesmo, né, o Endurance, e conseguir me adaptar a isso. Antigamente eu não conseguia correr nenhuma hora sem ficar com um cansaço, uma dor. Hoje eu já corro até 2 horas e eu não fico tão fudido assim. Depois de 2 horas que me pega um pouco, eu fico muito fudido depois de 2 horas. Dor, cansaço mental, eu fico de saco cheio de ficar ouvindo uma coisa na minha orelha, tipo música, ou algum programa que eu tô ouvindo na orelha, eu tiro, porque começa a me incomodar. Além disso, a base aeróbica, eu já tinha falado antes no treino leve, mesmo princípio se aplica aqui também. E a quilometragem, né? Eu tento correr longo, mas correr longo mesmo por horas, eu gosto muito de fazer isso, tá? É parte da minha rotina já há meses, e eu sempre gostei de fazer isso, eu sempre gostei de correr no domingo de manhã, e é o que eu faço todo domingo, basicamente. Além de ser o mais divertido da semana também, né? É o tempo que eu mais gosto de fazer, porque eu vou para lugares diferentes, lugares são mais arborizados,
mais vazios, assim, com mais contato da natureza, eu gosto mais desses ambientes. É basicamente tudo isso que eu tenho feito para correr minha meia maratona, que eu vou fazer na semana que vem, no dia 30, e vou documentar tudo aqui, ou quase tudo aqui. Eu tento mensurar para ver se as coisas estão funcionando conforme o meu planejado, mensurando minhas velocidades e distâncias ao longo desse período de tempo, e de fato tem funcionado um pouquinho para mim sim. Se você quiser se basear em alguém, não se baseie em mim, porque eu faço tudo tirando as fontes do meu próprio rabo, tá? Eu leio muito artigo, eu já li muito artigo relacionado à corrida, mas não o suficiente. Eu não entendo de biofísica e biomecânica, até comprei um livrinho para poder entender melhor sobre isso, com relação à corrida e montar meus treinos e adaptar eles para mim especificamente. Tá, por enquanto, dessa forma, mas de qualquer forma tem funcionado para mim por enquanto. Vamos ver na minha maratona. Eu pretendo fazer subir 2 horas, vamos ver como é que vai ser. Muito obrigado, cara, pelo vídeo, pela atenção e até o próximo. Beijão.